TV Globo perdeu audiência e faturamento com a Olimpíada de Paris? TV Globo pode colocar a Eliana aos domingos e desistir do The Masked? Como são escolhidos os filmes da sessão da tarde? Vanucci responde no ar, feito com as suas perguntas. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, o canal do Vanucci aqui no YouTube, para a gente falar de televisão a partir do seu olhar, a partir das suas perguntas, a partir dos seus comentários. Nas minhas redes sociais, ou então lá no portal Alta Definição, você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar o seu comentário, falar, propor a nossa conversa sobre televisão. A nossa conversa de hoje começa com a pergunta do Retalhos Elas, que diz: Vanucci, por que o SBT não dá uma chance ao Luiz Ricardo? Ele poderia ter um programa, é o sonho dele e nós amamos o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo, lá atrás, o Silvio Santos falava que ele tinha uma importância muito grande, porque era o cara que substituía o Silvio Santos ou era o segundo na venda dos produtos do baú, né? Do baú, da telecena, de tudo aquilo que vinha da liderança, capitalização, tudo que sustentava o projeto do Grupo Silvio Santos. Né? Silvio Santos era o principal garoto propaganda, Gugu e o Luiz. E por isso mesmo, o Luiz Ricardo tinha um papel muito importante. O Silvio não gostava de misturar as coisas e o contrato dele sempre é renovado com muita tranquilidade. É claro que ele sonha em ter um programa de variedades. É claro que ele sonha em ter um programa de auditório. Né? Chegou a fazer teste para o Chega Mais. Era o mais velho. E aí o que me contam lá nos bastidores que talvez esse fator tenha pesado, porque há uma ideia ali de alguns diretores de tentar trazer um novo para o SBT. Uma vez que alguns pensam assim, bom, o Silvio saiu, o Silvio se afastou, vamos convencer a Daniela Beruti aqui de que a gente precisa ir para o novo, para uma turma mais jovem, para outros nomes, para uma outra pegada e principalmente quem funciona muito nas redes sociais. Mas o fato é que o Luiz Ricardo é um cara que todo mundo que gosta do SBT gosta dele. Merece uma chance? Merece uma chance. Porque ele tem, como poucos têm, essa habilidade para lidar com auditório, com programa, com games, com programas de variedades. Eu faria uma aposta nele. Vamos ver, vamos torcer. Também gosto muito dele. Vamos a mais uma pergunta? 10 minutos e nada mais. Aliás, 10 minutos e nada mais me fez vários questionamentos, alguns eu já respondi lá na página e trouxe outro aqui para a gente falar. Vanucci, por que as audiências de programas como Jogo Aberto, Brasil Urgente, Cidade Alerta e É de Casa são divulgadas em recortes de horário? Chega Mais e Tá na Hora são divulgadas apenas as audiências dos horários cheios. Pois é, 10 minutos. O que acontece assim? Toda emissora precisa informar ao Cantar Ibope o que é a sua programação. E aí você informa, no caso do Balanço Geral, no caso do Cidade Alerta, principalmente do Cidade Alerta do Brasil Urgente, por exemplo, que são diários, você informa onde é a programação local e onde é a programação nacional. Você divide com isso. Porque aí quando você recebe a informação, e aí o Cantar Ibope consegue identificar onde está se dividindo ali o programa, ele diz, na edição nacional, marcou tanto em São Paulo, na edição local de São Paulo marcou tanto. Né? Isso mostra desempenhos muito interessantes e você consegue ter uma análise maior. Né? Acontece isso com o Tá na Hora, acontece isso com os esportivos, com Tá na Hora não, com o Brasil Urgente, com os esportivos da Band, acontece isso com o Cidade Alerta, como eu te falei, com alguma, e até o É de Casa. O É de Casa tem vários recortes ali, então tem todos esses horários, né? Até mesmo porque a Globo usa essas diferenças do É de Casa para vendas comerciais. Em algumas praças ele entra mais tarde, em outras entra mais cedo e assim administra isso para o mercado publicitário. O Chega Mais e o Tá na Hora, o SBT informa o horário cheio deles de São Paulo, sem a divisão de rede. Mas se você vai lá para o Rio de Janeiro, você tem o Tá na Hora local e o que é regional. Você tem o Chega Mais e os programas que são locais, e assim segue. Então precisa o SBT informar. E é claro que nós, né, de sites, de canais aqui que falam sobre televisão, falam sobre audiência, a gente tem acesso a esses números através de fontes que estão ali no mercado e que recebem com essa divisão. Vamos a mais uma pergunta aqui, é do Dudu TV. O Dudu TV diz: Vanucci, quem escolhe os filmes da sessão da tarde? Existe algum critério para exibição? Tem algum limite de vezes que o filme é reprisável? Dudu, na verdade, assim, não tem uma quantidade de limite de reprise
a não ser estabelecida em contrato. Quando você compra o pacote te dá X exibições daqueles filmes. E aí você administra essas exibições. Mas não que a sessão da tarde imponha algo que você não possa reprisar tanto. Lembra lá de alguns filmes que eram, né, que até brincavam muito, que falavam assim, é sempre esse filme que está na sessão da tarde. Mas como que é o critério atual de escolha? Passa ali pelo pessoal da programação da Globo, que determina a exibição, né, de qual programa vai em qual horário e o que vai ser ofertado, por exemplo, na sessão da tarde. É o pessoal da programação quem escolhe, vale a pena ver de novo, a edição da tarde, que ali vai, e se usa como critério, primeiro, o gosto do telespectador, o que pode trazer de audiência. Especificamente na sessão da tarde, sempre tem pesquisa apontando ali, e eles ficam muito atentos à reação das pessoas nas redes sociais. Então, estão falando mais disso, talvez a gente possa colocar programas mais de romance, perto do Dia dos Namorados. Dia dos Pais, dá para colocar um pouquinho algumas histórias que envolvam pais. E assim você vai monitorando a reação do telespectador e fazendo uma opção dentro do pacote que você tem ali. Claro que você tem, nesse pacote que você compra, você tem alguns filmes, né, que a Globo compra, já olhando ali para o horário noturno e outros para a tarde. E detalhe, o filme da tarde você também tem que pensar o quanto que você vai editar ele, né, porque é liberado, né, é livre. Então você vai evitar cenas de violência, cenas de crime, cenas de sexo, de drogas para ali. E vai ter que encaixar dentro daquele horário. Então quase todo filme que vai para a sessão da tarde é editado. Vamos a mais uma pergunta? Do Carlos Eduardo, ele fala: Vanucci, alguns sites dizem que a Olimpíada derrubou a audiência da TV Globo, outros que melhorou. Em quem acreditar? Carlos, existem recortes diferentes para a Olimpíada. Então, quando você olha a programação do domingo, realmente cresceu. 36% no período da manhã, 18% no período da tarde. A Globo acertou ali no domingo, porque tinha um público muito específico para isso. Durante a semana, o que a gente tem visto ontem, na segunda-feira, o que a gente viu na sexta-feira, um pouquinho no sábado, é que talvez tenha dado uma oscilada para baixo, né? Porque também muda muito, né, a programação que você está oferecendo ali ao seu telespectador, que às vezes está acostumado com cheias de charme e não está assistindo cheias de charme, nem sessão da tarde, então foge para outra programação. O que eu vi, pelo menos até agora, um crescimento do digital nesses horários. Não houve tanta fuga assim para a programação do SBT e da Record, ou da Band, de outras emissoras. A fuga foi pequena, mas está dentro do que a Globo quer para entregar para o seu anunciante e para mostrar que pode fazer sim grandes eventos. Mais uma pergunta, essa aqui é a última deste episódio, é da Cristina e a Cristina fala: Vanucci, a Globo pode antecipar a estreia de Eliana aos domingos e deixar o The Masked para outro apresentador? Acho um desperdício colocar a Eliana no The Masked. Cristina, óbvio, né, que os fãs da Eliana torcem para ela ter cada vez mais espaço na Globo. E com o tempo, ela terá cada vez mais espaço na Globo. Isso é um fato. A Eliana é uma das melhores apresentadoras deste país. A Eliana é uma apresentadora muito querida pelo telespectador e principalmente pelo mercado publicitário. Agora, o que é importante a gente pensar nisso? Qual foi o projeto para ela? O Amaury já falou isso, né? Que eles viram ali, né? Ele entendeu que a relação da Eliana estava desgastada com o SBT, que havia reclamações, ele viu ali que tinha problemas com orçamento, que tinha alguma coisa, ele se aproximou, começou a conversar com a Eliana, né, até fazer essa proposta, né, uma proposta para que ela assuma esse programa agora especial de venda do Black Friday, que faça um especial de final de ano e entre no The Masked. E aí seguem outras propostas para a Eliana, né? Aí é o tempo que vai dizer. Então acho muito difícil tirar a Eliana, antecipar qualquer torcida que a gente possa ter pela Eliana para ela ter um programa dela, com a cara dela e não de um formato. Mas a aposta é que ela vai fazer o diferencial. Eles estavam procurando uma apresentadora boa para substituir a Ivete Sangalo, que pediu para sair. E estava lá a Eliana. Então acho que a aposta será essa. Não vai dar para mudar não. Depois do Masked, aí sim a Eliana entra em todo o processo dentro da Rede Globo para ter o seu programa. O Vanucci Responde é feito com a sua participação, o Vanucci Responde é feito com as suas perguntas, com a sua observação, porque a nossa ideia é falar de televisão a partir do seu olhar. Perguntas através das minhas redes sociais, no portal Alta Definição com o Vanucci,
nos comentários aqui do vídeo. E claro, né, a gente sempre está de olho no que você está falando. Eu tô que nem a Rede Globo ali, olhando as redes sociais para a gente seguir aqui com o nosso trabalho. Você sabe, a sua opinião é muito importante, a sua participação aqui no canal do Vanucci é muito importante. Faça sua inscrição, já fiz, chama um amigo, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, me ajuda a aumentar o número de inscritos. Como diz o Daniel, a gente chegar a 30 mil até dezembro. Até mais, gente!